Olá, meu nome é Cássio Santos, este é o Por Dentro do Jogo. Vamos fazer a análise do jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto para a Liga Portuguesa de Futebol. Onze iniciais: Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica. Começamos pela equipa nortenha. Diogo Costa na baliza, Stefano Eustáquio como líbero à antiga, três centrais com Stefano Eustáquio, Marcano, Nathan Pérez, na direita João Mário, Moura na esquerda, dois homens do meio campo com Alan Varela, Fábio Vieira, PP, Rodrigo Moura e na frente Samu. Já vou explicar um pouco esta dinâmica do Futebol Clube do Porto. 11 do Benfica, sem grandes novidades: Turbin, Tónio Silva, Otamendi, na esquerda Carreras, na direita Tomás Araújo, dois homens do meio campo, Florentino, Coxu, com uma dinâmica de troca, na esquerda Artucoglu, que está em um grande momento de forma, na direita Di Maria, Ausnes e na frente Pavlidis. Portanto, dois sistemas em confronto em que o que é mais importante é a ocupação racional do espaço. A organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, que é curioso, tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica, na sua fase inicial, optaram muitas vezes para ligar o jogo com as suas referências. No Futebol Clube do Porto, o Samu, jovem espanhol forte fisicamente, e, naturalmente, do lado do Benfica, com Pavlidis. Isto é um reflexo um pouco daquilo que é a experiência. Nós temos que aprender com a experiência. E houve alguma dificuldade em ambas as equipas, tiveram até alguns dissabores no início da construção ofensiva a partir do guarda-redes, em que foram perdidas algumas bolas, nomeadamente até mais para o lado do Benfica. Portanto, logo a nível da organização ofensiva, uma procura maior da bola longa e depois a luta pela segunda bola a ser um fator determinante. O Futebol do Porto adota uma construção ofensiva um pouco à maneira do seu treinador, que não teve o resultado efetivo que ele pretendia no jogo de ontem. O Futebol do Porto perdeu 4-1 e só nos minutos finais é que conseguiu expor alguma velocidade no seu jogo. E isto de ter a bola, estamos muito dependentes da capacidade que os jogadores têm de se relacionar, e a partir do momento que esse processo de relação, de comunicação entre os jogadores começa a ter alguma expressão, eu não vou chamar automatismo porque isto não são autómatos, são pessoas a jogar futebol, há uma questão que passa a ser fundamental, que é o tempo, ou seja, a velocidade em que os jogadores comunicam. E ontem realmente notámos um Futebol Clube do Porto com ideias interessantes a ter a posse da bola, na reação até mesmo à perda da bola, mas faltou-lhe velocidade. E é aí que eu digo que já na parte final do jogo é que houve realmente mais capacidade do Futebol do Porto em criar situações de perigo. Olhamos aqui para o sistema do Futebol Clube do Porto, com Samu como referência ofensiva, depois Alan Varela, Stefano Eustáquio como um primeiro homem de ligação ofensiva, projeção por João Mário e por Moura. Portanto, esta é a preocupação da disposição ofensiva do Futebol do Porto, mas depois uma liberdade muito grande relativamente a Rodrigo Moura, a PP, a Fábio Vieira, o próprio Varela, todos eles muito a tentarem arranjar espaço na zona do corredor central. Onde é que surgiu o problema? Não só no bloco baixo do Benfica, e já vamos falar, mas também e essencialmente aqui na capacidade do Futebol Clube do Porto de atacar zonas de maior expressão na possibilidade de fazer o golo. E é aqui que surge a questão. Para que é que me serve ter um elevado número de jogadores no corredor central se eu não consigo ter expressão no último terço, que
que é o terço mais importante e fundamental, que é a grande área do adversário, para chegar ao gol. E esse foi realmente o grande problema do Futebol Clube do Porto durante o jogo. Pode ter sido consequência da capacidade de organização defensiva do Benfica, mas essencialmente foi porque estes não são jogadores de procurarem zonas de profundidade, são jogadores de procurar zonas de apoio. E sem esta capacidade de atacar a profundidade, o Futebol Clube do Porto ficará sempre, e já não é o primeiro jogo que notamos isso, com menor expressão, com maior arroz, com menor arroz, com menor capacidade de criação de situações de perigo, porque estes jogadores não o fazem. E portanto, de que me serve estar a atrair o adversário? Imaginemos que a bola está no Alan Varela, se eu depois não exploro o espaço libertado para esta atração em profundidade. Portanto, isto ter a bola só por jogar e tê-la, sem haver como correspondência um aproveitamento do espaço dessa posse de bola, não me serve nada. E o Futebol Clube do Porto ficou refém muito dessa preocupação de tentar ligar o jogo por dentro, seja pelo Pérez, seja pelo Stefano Eustáquio, seja pelo Marcano, mas muitas vezes até perdeu bola, principalmente por Marcano na ligação, mas essencialmente não teve expressão. E quando tu tens um Samu, que é uma referência ofensiva de porte e capacidade para jogar dentro da área do adversário, a não ser servido, a coisa fica complicada. Capacidade defensiva do Benfica. Esta organização defensiva foi interessante ontem de analisar por parte da equipa de Bruno Lage, porque, primeiro, obrigou muitas vezes a Di Maria a ter que baixar no corredor, isto principalmente até após o primeiro gol marcado. Vimos muitas vezes Di Maria a acompanhar Moura, o que é de salutar o comportamento defensivo da estrela do Benfica, mas também o rigor tático pedido pelo seu treinador. No lado esquerdo era mais Artur Kogu por dentro, Carreiras que entrava por fora, ao contrário daqui que era Di Maria que ia para fora e Tomás Araújo que vinha para dentro. Mas essencialmente aqui uma grande capacidade coordenativa defensiva nas coberturas de Coxu, como também de Florentino e de Artur Kogu. Portanto, se aqui temos Coxu, aqui temos Artur Kogu, Carreiras, temos a equipa do Benfica sempre com no mínimo igualdade numérica em zona onde a bola possa estar, mas sempre também com uma cobertura efetiva, consistente, atrás de quem está a fazer pressão ao portador da bola. E este sim foi um dos comportamentos mais evidentes e que mais resultou ao longo do jogo na organização defensiva do Benfica. Falta um, que é o mais importante até pela disponibilidade, pela inteligência tática que tem a ver com este jogador, Arsenas. Arsenas foi, a nível defensivo, já não é a primeira vez, que até depois entrou o Leandro Barreiro para esta posição e Arsenas foi para a lateral direito, a ideia de o Benfica jogar a defender em 4-4-2, com Arsenas a controlar mais esta zona. A verdade é que o norueguês não tem só esta capacidade de análise tática, ou seja, desta submissão de acordo com a sua zona espacial, mas baixava muito também para fazer coberturas, saltava em zonas de Di Maria, saltava na pressão e era Arsenas que iria depois fazer as coberturas. Portanto, muita disponibilidade tática, muito inteligente taticamente o jogador norueguês, e a permitir que o Benfica estivesse sempre confortável em qualquer zona do terreno defensivamente. Os momentos do jogo foram determinados pela consequência da organização defensiva do Benfica. Futebol do Porto sem capacidade para chegar ao tal último terço do campo, esse tal terço que abrange a grande área e a proximidade à baliza adversária. O Benfica, como estava sempre muito confortável no processo defensivo e com uma inteligência tática a evitar não só que existissem movimentos de drible, movimentos exteriores, movimentos de ataque à profundidade por parte do Futebol do Porto, o
Benfica, com esta capacidade de coberturas defensivas constante, sempre que havia uma tentativa de ligação interior por parte dos jogadores do Porto, o Benfica teve a capacidade de recuperar a bola. E é neste momento aqui, em que imaginemos há uma tentativa de ligação de João Mário por dentro com o PP e essa tal capacidade do Benfica nas coberturas defensivas, a recuperar a bola, a permitir que o Benfica saísse muitas vezes em contra-ataque, com espaço em todo o meio-campo adversário, com espaço no corredor central, foi evidente no jogo de ontem. Portanto, muitas vezes que o Benfica conseguiu ganhar a bola em vários corredores, em várias zonas próximas da sua grande área, conseguiu sair, após a primeira linha de pressão do Futebol Clube do Porto, conseguiu sair com espaço na transição. Qualidade também dos jogadores do Benfica em interpretarem como retirar a bola da zona de conquista para a primeira estação de ligação, que é aquela que permite a maior abrangência e visão de jogo. Portanto, muito bem o Benfica nesse processo, e muitas vezes acontecia isto, que era a bola a ser conquistada, ser conquistada, passar para a primeira estação e a partir daqui haver uma situação praticamente de igualdade numérica no ataque à profundidade. E este ataque à profundidade, com jogadores com a inteligência tática que Pavlidis está a demonstrar, porque Pavlidis sabe muito bem definir os timings de atacar a profundidade para não estar em situação de fora de jogo. E reparem que ontem Pavlidis teve oportunidades, fez gols e teve oportunidades em que não estava fora de jogo. O próprio Artur Koglu, também em muito bom momento de fora. Portanto, capacidade de aceleração do jogo, capacidade de aceleração e timing de aceleração dos jogadores do Benfica, e depois ligação com qualidade na interpretação do timing de pressão, a libertar zonas para que os jogadores do Benfica conseguissem chegar com velocidade e com perigo à baliza adversária. E aqui há um pormenor, que é um por maior, que é saber exatamente que zonas ocupar de acordo com a sua função e capacidade de finalização. O que é que eu quero dizer com isto? O gol do Pavlidis, o gol de cabeça do grande cruzamento do Di Maria, é um resultado desta ação que estou a descrever agora, mas é essencialmente também uma percepção de ponta de lança, de finalização por parte de Pavlidis. E no momento de transição e quando há espaço para Di Maria interpretar o jogo, Pavlidis nunca perdeu a sua maior referência, que é a baliza. E isto influenciou não só a capacidade do jogador em finalizar, mas também em estar sempre bem orientado para a baliza adversária. E essa é que tem sido realmente a grande evolução do jogador grego, que é a forma como ele está a encarar a baliza adversária e a receber a bola dos seus colegas já com meio caminho andado, que é ou a finalizar como fez no primeiro golo, ou a finalizar como fez no golo de cabeça. Portanto, não é só a qualidade, por exemplo, do cruzamento ou da capacidade de passe para Koglu, mas sim também este trabalho específico tem vindo a ser feito com Pavlidis, que realmente está a um ponta de lança com faro de golo. As substituições. No Futebol Clube do Porto, a perder, um golo sofrido ao primeiro minuto, um golo sofrido ao fim da primeira parte, um golo sofrido aos 60 minutos, portanto, momentos marcantes da partida, como é lógico, mas ficou também demonstrado ontem, e as coisas não estão e não podem ser nunca dissociadas. As alterações, principalmente as alterações, são sempre contextuais. E todos os treinadores têm que as fazer, equipas técnicas, de forma a resolver problemas que o adversário esteja a criar, como, naturalmente, arranjar soluções para a sua equipa ter um comportamento diferente. O Futebol Clube do Porto sentiu muitas dificuldades no ataque à profundidade, como vimos ontem. No melhor momento do seu jogo foi quando o Gonçalo Borges na direita, Namazo na esquerda e na frente Samu
Foi aqui que, quando estes dois extremos entraram na partida, que o Futebol Clube do Porto começou a ter realmente situações de maior perigo, a conseguir entrar na área adversária, a ter realmente mais velocidade nas suas ações e a ter também ela capacidade para fazer o golo. E a verdade, e a ponto de reflexão, é: para que é que me serve ter tanto jogador no corredor central que joga curto, que joga em apoio, se eu não tiver ninguém depois para atacar a profundidade? E esta é uma crítica clara a como joga o Futebol do Porto, aos ideias do seu treinador, porque falta-lhe, e já não é a primeira vez que o Futebol do Porto acaba, por exemplo, as primeiras partes das partidas sem qualquer remate à baliza ou um remate efetivo, e ontem aconteceu o mesmo, porque não há esta expressão de ataque à profundidade. Fica muito dependente do Futebol do Porto do jogo exterior. Neste caso, num 3-4-3, a expressão no meio campo é menor, ou seja, só há 2 jogadores no meio campo. A verdade é que se uma equipa não tiver capacidade de ataque à profundidade, não consegue chegar com perigo à baliza. E foi neste momento do jogo, já com Zé Pedro, com Martim, com William, que realmente o Futebol do Porto conseguiu criar maior dinamismo ofensivo, mais velocidade no ataque à profundidade e a colocar o Benfica sob pressão. E daí também resultou o golo. E é esse golo do Futebol do Porto que ainda lançou alguma possível esperança, mas acima de tudo expressou aquilo que foi um ataque à profundidade, uma velocidade que o Futebol do Clube do Porto não tinha tido até então. Primeiro golo do Benfica. Chama a atenção pela importância também das bolas paradas. O lançamento de linha lateral é uma bola parada, ou seja, a bola está parada na mão de um jogador. E é neste momento aqui que nós conseguimos fazer realmente alguma diferença. É um momento parado, em termos práticos. A bola está na mão de quem lança. É ele que tem a visão e a tomada de decisão relativamente a este momento. E é possível criar várias dinâmicas dos restantes jogadores para tirar proveito deste momento em que a bola está parada. E o Benfica começou logo o jogo com uma bola longa no início do jogo, bola de saída, lançamento para a equipa de Bruno Lage, bola na mão de Tomás Araújo, Di Maria em movimentos de tração do seu opositor para o puxar bem perto da linha lateral, aparece Ausnes a fazer exatamente o mesmo, e até é visível na câmara, nas imagens, que Ausnes, ao fazer o movimento, olha para o lado e para trás para ver onde é que anda Pavlidis, porque este espaço todo é criado para o grego. E é neste momento em que a bola é colocada que o grego aparece sozinho, acompanhado, mas com a oportunidade para cruzar, para eventualmente, se o passo fosse mais para trás, para rematar. Mas a verdade é que todo este movimento foi trabalhado para arranjar espaço para o grego poder ter algum espaço de decisão. É verdade que a bola sai muito longa, é verdade depois vem o turco Artukuroglu com a bola a fazer a diferença. E há aqui um comportamento do Futebol do Porto e das linhas defensivas que tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado em termos de coordenação, mas há realmente pormenores que fazem a diferença. Quando é que uma linha defensiva deve subir para tentar colocar alguém, neste caso, jogador da equipa adversária, em situação de fora de jogo? Deve-o fazer de forma coordenada, deve-o fazer de forma sincronizada e em relação ao jogador mais perto do portador da bola. E o que é que se passou aqui no gol do primeiro gol do Benfica, logo na abertura do jogo, foi que o movimento dos dois homens dentro da área não foi de acordo com o último homem perto da bola, neste caso, Nathan Pérez. E o Nathan Pérez sobe ligeiramente para fazer a pressão, mas não o suficiente para estes dois homens de futebol do Porto que se colocaram numa linha mais à frente do que relativamente a deste jogador. E este comportamento tem que ser em sintonia.
Ou seja, só podem subir quando este homem já não estiver aqui. E o erro foi, deixaram-no estar, subiram, e foi por isso que Pavlidis, com qualidade na finalização, não apareceu em zona de fora de jogo. E apareceu em zona sozinho para finalizar. E estes são realmente pormenores que valem campeonatos. E esta foi a análise do Futebol Clube do Porto 1, Benfica 4 para a Liga Portuguesa. Espero que tenham gostado. Até breve. Um abraço.